Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Moreira, sou juiz federal e venho aqui conversar com vocês sobre algumas dicas de estudos. Bom, a dica de hoje é sobre essa questão de estudar ou não fazendo resolução de exercícios, né? Se isso é o melhor caminho ou não é o melhor caminho. Bom, gente, não existe uma única maneira de ser aprovado um concurso público, não é? Então nós acreditamos no EMAGES numa prateleira de opções e o aluno, quanto mais opções ele tiver, melhor vai ser para ele. Então nós temos aí, nós pensamos em aulas expositivas ou videoaulas, resolução de exercícios, acompanhamento da jurisprudência e o que eu particularmente reputo mais importante que é aquele estudo solitário do aluno e seu livro e seu material em casa, é esse que realmente ele vai memorizar aquelas informações que ele precisa para utilizar no concurso público. Agora, sobre resolução de exercício especificamente, gente, hoje os softwares mais modernos no mundo, por exemplo, para aprendizagem de idioma estrangeiro, vocês podem olhar na internet, Babel, entre outros, eles utilizam o quê? Resolução de exercícios. E eles são feitos pelas instituições mais modernas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, e eles utilizam a resolução de exercícios como método para fixação de conteúdo. Isso é inquestionável a eficácia disso. Bom, uma experiência que eu tenho pessoal, e o professor Flávio já passou isso em outros vídeos, o professor Gabriel Brum, Gabriel José, é o seguinte, gente, a resolução constante de exercícios, ela propicia uma memorização maior, por quê? Porque dificilmente uma questão que você erra, você depois volta a errar. Então, desde que você corrige aquele erro ali, você vai memorizar aquela informação e dificilmente você vai voltar a errar. E as provas, as provas de concurso, quando o aluno presta várias provas e vai coletando essas provas e vai resolvendo as questões, gente, a imaginação do examinador ela tem um certo limite. Vocês vão ver que depois as questões vão começar a se repetir, ou itens parecidos, ou então, às vezes até idênticos, de uma instituição para outra. Então, às vezes, é perguntado de um jeito diferente, mas é a mesma questão que foi perguntada, então aquelas informações elas são cumulativas. Então é óbvio que quando você estuda um livro, você não vai absorver 100% das informações, então vai ter um limite ali na sua cabeça de memorização. Mas quando você acrescenta novas ferramentas, por exemplo, com grupo de estudo, simulado de prova oral, resolução de exercício, ou quando você, em vez de ler o livro, você vai assistir uma aula, vai assistir uma videoaula, então são novas ferramentas dentro dessa prateleira de opções que vão fazer o quê? Você absorver novas informações que você com certeza não absorveria se utilizasse somente um desses métodos. Assim como somente resolver exercícios não é suficiente nos seus estudos, você também tem que ler seus livros, ler seus materiais. Agora, nós acreditamos sinceramente que a resolução de exercícios ela é uma ferramenta hoje que não pode ser dispensada no seu preparatório de estudos. Não é à toa que o EMAGES ele tem esses resultados, esses índices altos de aprovação. Atualmente, nos concursos mais difíceis, quase todos os alunos aprovados eles foram nossos treineiros nas provas objetivas, nas discursivas, nas provas de sentença. Gente, via de regra, nós acertamos as questões que caem no concurso, não porque nós temos algum know-how em adivinhar a questão, em acertar, bola de cristal, informações, não é nada disso, porque essas questões de concurso, elas são repetitivas, isso acontece de tempos em tempos, não há muito o que inovar, não há muito o que perguntar. É óbvio que num concurso específico, saiu uma expressão nova utilizada na jurisprudência do Supremo, um livro novo que reinventou ou rebatizou o nome de um novo princípio do Instituto, mas via de regra são as mesmas coisas. Então se você pegar todas as provas antigas de várias carreiras dos últimos 2, 3 anos e você comparar com uma prova, por exemplo, com a próxima prova aplicada, você vai ver que praticamente tudo que foi perguntado está aí nessas provas dos últimos 2, 3 anos. E daí nasce a importância de você fazer provas de maneira constante para memorizar essas informações. E outra questão da importância de resolver as provas,
diz respeito ao quê? Para você testar as matérias que você tem mais deficiência ou menos deficiência, tá ok? Então, quando você responde aí uma prova objetiva de 100 questões, você vai ver seus índices de aproveitamento em direito constitucional, em direito penal, em processo civil. E por mais que às vezes você tinha tirado uma média boa, 60, 70 pontos, você vê que em determinada matéria você errou praticamente tudo. Então, são essas matérias que você tem que direcionar mais os seus estudos. Então, a resolução de exercícios, ela serve até como parâmetro para você direcionar aquelas matérias que você tem que se preparar com maior afinco. E não é só isso. Por exemplo, se você tiver ainda uma leitura um pouco mais profunda, você vai ver, por exemplo, que em direito administrativo, quando cai classificações, você costuma errar quase tudo. Em direito penal, parte especial você acerta, legislação penal você acerta, mas quando cai parte geral você erra. Então, ou seja, você com a prova objetiva, com a resolução de exercícios, você não consegue identificar apenas as matérias que você tem deficiência, mas sim dentro daquela matéria específica os pontos em que você tem deficiência. Então você tem que trabalhar nos seus pontos fracos. Então se processo civil é seu ponto fraco, você vai começar a estudar processo civil. Se direito penal é seu ponto fraco, você vai começar a estudar mais em direito penal. E o passo seguinte é o seguinte, dentro de processo civil, eu tenho algum ponto fraco? Ah, você tem uma deficiência, por exemplo, em recursos. Então você sabe que você tem que estudar mais recursos. Em direito penal você tem uma deficiência em teoria geral do crime. Você sabe que tem que estudar mais teoria geral do crime. Então uma resolução de exercício, ele serve como isso, gente, como uma radiografia a respeito dos seus estudos. E como você vem absorvendo aquela matéria, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas matérias que você está indo bem, as matérias que você não está indo tão bem, e dentro de cada matéria, quais aqueles pontos que precisam ser melhor trabalhados, tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima, força nos estudos.